Neste vídeo nós vamos mostrar para vocês como cadastrar um funcionário pelo portal, para que a área trabalhista dê seguimento aos demais trâmites quanto à contratação desse colaborador. Bom, você seleciona primeiro a sua empresa aqui embaixo, no rodapé, no menu Trabalhista, Cadastro de Funcionários, Funcionário. Vai clicar em Novo, Registro. Vai colocar o número do CPF do colaborador. Vou colocar aqui 000 só para teste. O nome desse funcionário. Sexo, data de nascimento, e aí você tem várias abas que serão preenchidas, mas de forma muito rápida, porque a grande maioria é por seleção. Então vamos ver aqui. O mais importante, categoria. Como nós estamos falando de cadastro de funcionários, vamos selecionar aqui então o primeiro item, chamado empregado geral. Inclusive o empregado público na administração direta ou indireta, contratado pela CLT, tá? Os demais aprendiz, domésticos, contribuinte individual, autônomo, transportador, diretor, o sócio com ou sem FGTS, estagiário, empregado com contrato intermitente, pessoa jurídica, contrato verde e amarelo, com acordo multa rescisória ou sem acordo multa rescisória. Esse contrato verde e amarelo ele foi suspenso aí pelo governo atualmente, tá? Vamos voltar então, vamos selecionar o principal item aí que nós estamos falando no vídeo, que é o empregado geral. A partir desse momento que você selecionar a categoria, ele já vai ativar os campos obrigatórios a serem preenchidos com destaque no quadro aqui em vermelho, tá? Então você tem quadros em cinzas, que são campos opcionais, e os destacados em vermelho são campos obrigatórios, tá? São obrigatórios porque alguma obrigatoriedade perante ao órgão é necessária para que seja entregue. Então vamos colocar aqui, telefone, ele é opcional, celular, ele é opcional, e-mail, ele é opcional, mas se você deseja que esse empregado receba seu holerite via app da Confirp, você tem a obrigatoriedade de colocar o e-mail, e aqui sempre o e-mail pessoal, nunca o e-mail corporativo do colaborador, por via de segurança. Então vamos colocar aqui um e-mail teste. Estado civil, vamos colocar casado. A raça, aqui essa seleção de raças é conforme, a descrição dela é conforme o social, tá? Vamos colocar branco. Grau de instrução, também conforme lista do E-Social. Vamos colocar aqui pós-graduação completa. Nome social, caso seja o caso, se o nome do colaborador realmente não é mais o nome que está aqui, o nome do documento, ele tiver um nome social, você vai informar o nome social para que toda a documentação desse colaborador saia com o nome social já. País de nascimento, ele já vem default Brasil, mas você tem a opção de mudar aí a opção de nascimento. O estado aqui também já vem default São Paulo, e aí você tem a opção de selecionar o estado e o município de nascimento correto. Nome da mãe, ele é obrigatório para fins de definição, inclusive do termo de rescisão de contrato, né? Os demais campos aqui, pais, dados da mãe, CPF, nascimento, não são obrigatórios. O CEP, a partir do momento que você preencher, ele já vai trazer o CEP, o endereço completo, né, conforme o CEP selecionado, tá vendo?
você só vai colocar o número, né, e o complemento, se for o caso. Vamos partir para a segunda aba, que é documentos. O RG, colocar o número teste aqui, data da emissão do RG, podem observar que é obrigatório, né? O órgão emissor, no RG, então aqui tudo relacionado ao RG nesse quadro aqui. E o estado emissor do RG. Aqui no quadro, ao lado, o número do título, também um campo obrigatório. Número da reservista, no caso de masculino, né? E pode observar que também hoje não é um campo mais obrigatório de informação. Número da carteira de trabalho. E aí lembrando que a partir agora de 2020, o número da carteira de trabalho ele não é mais criado, ele não existe mais. Então, novos funcionários, novos colaboradores que têm como a sua empresa o primeiro emprego, ele não mais terá o número da carteira de trabalho. Então, deve ser utilizado o número do CPF dele, tá? O preenchimento aqui, ele vai ser o número do CPF, onde os 7 primeiros dígitos seriam o número da carteira e os últimos 4, o número da série. Ok? Vamos preencher aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria o número da série da carteira. Ok? Data da emissão, você pode utilizar o mesmo número da emissão do CPF, se for o caso, ou se tiver o número da carteira, se tiver realmente emissão da carteira, os dados originais da carteira de trabalho mesmo. O estado emissor do CPF ou da carteira. Um pouco mais abaixo, existe a pergunta se é primeiro emprego ou não. Se você colocar primeiro emprego, então a área trabalhista automaticamente vai gerar o número do PIS, que ainda é obrigatório para recolhimento do fundo de garantia. Tá? Então, aí essa obrigatoriedade de criação do número do PIS fica por parte da área trabalhista da Confirp, a qual o fará automaticamente. Se não, você é obrigado a informar o número do PIS do colaborador. Tá? E aí você tem que colocar aqui dentro do sistema qual que é o número do PIS daquele colaborador. Então, vou colocar aqui primeiro emprego, sim, para que seja criado pela Confirp, uma vez que é realmente primeiro emprego. Os demais campos aqui não são obrigatórios, o RIC ainda não existe a obrigatoriedade de tê-lo, na verdade não existe a emissão dele ainda. CNH, importante, se você estiver contratando um motorista, tem que ter o preenchimento dos dados da CNH desse colaborador. E aqui, dados básicos sobre o passaporte do colaborador também são campos não obrigatórios. Se for um estrangeiro, os dados do estrangeiro, o número da RNE, como se fosse o RG do estrangeiro, data da emissão dela e o órgão emissor, né? E aí os dados básicos, data de chegada, naturalização, condição de ingresso, né? Se é asilado, beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul, enfim. Então aqui são os dados se for o caso de um empregado estrangeiro. Mas não é o nosso caso aqui. Registro 1. Data da admissão desse colaborador. Né? Vamos colocar aqui na data futura, 3 de agosto de 2020. A experiência, primeira e segunda experiência. Pela legislação CLT, a experiência ela pode ser de no máximo 90 dias, onde você pode dividir entre 45 dias no primeiro período e mais 45 no segundo período. Importante destacar a verificação da sua convenção coletiva, porque existem convenções coletivas, por exemplo, que limitam essa experiência em 60 dias. Né? Então, é cabível a análise da sua convenção coletiva. Se for um colaborador que você já conhece, já passou pela mesma função na sua empresa recentemente e você está recontratando e não quer colocar a experiência para ele, basta preencher com 00 aqui que o sistema entenderá que não há experiência nesse caso. Tá? Mas não pode deixar em branco,
porque ele acaba sendo um campo obrigatório. Legal? Vamos repetir aqui a data da admissão. Vamos preencher aqui com a experiência dela. O cargo. O cargo vai estar selecionado aqui, vai estar aparecendo na lista de cargos somente aqueles cargos que são da sua empresa. Tá? Então basta você selecionar. Se porventura não existe o cargo necessário, desejado, você pode clicar em novo cargo, escrever o cargo que necessita e buscar aqui também o número do CBO, tá? Desse profissional. Dados, cadastro salvo com sucesso. Então já está aqui o analista de RH. E o CBO analista contábil, tá? Porque não existe aqui um CBO específico para analista de recursos humanos. Então você tem que chegar no mais próximo possível, ok? Aqui você tem também o número de cargo, o número de sessão, onde você vai selecionar aqui a sessão necessária, tá? Caso não exista a sessão necessária, realmente você precisará entrar em contato com a área trabalhista, bem como o centro de custo. Tá? Os centros de custo que vão aparecer aqui, a sessão são específicas da sua empresa. Tá? Tipo de admissão, então é admissão por sucessão, incorporação, cisão ou fusão, então o funcionário veio transferido. Transferência de empresa, consorciado ou de consórcio, transferência de empresa do mesmo grupo, transferência de empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar. Perdão. Então, no nosso caso aqui não é transferência, não é admissão por sucessão, então é admissão normal. Tá? É indicativo aqui normal já, não é decorrente de ação fiscal ou decorrente de decisão judicial. Ok? Isso acontece quando você tem um prestador de serviço, por exemplo, que o entendimento da fiscalização é que ele é seu funcionário, você vai ter que registrar esse funcionário. Ou você tinha um funcionário sem registro e aí por uma determinação judicial você teve que registrar esse colaborador. Tá? Com as situações, como não é o nosso caso, é uma admissão mesmo normal que você está efetuando, então o tipo indicativo de admissão é normal. Aqui os dados bancários do seu funcionário. Esses dados são importantíssimos para que você possa ter as informações da Confirp quanto à folha de pagamento, adiantamento, entre outros pagamentos, de forma automática, para que venha esses dados bancários numa relação de líquidos, por exemplo, ou até mesmo para geração de CISPAG, crédito em conta do colaborador. Então aqui é um campo obrigatório. Caso o empregado não tenha conta, não é o seu desejo que seja feito o pagamento por banco, você vai colocar aqui simplesmente banco tesouraria, os demais campos serão desobrigados, tá? Mas é importante que nessa admissão já venha esses dados bancários do colaborador para que ele já seja alimentado o cadastro desse empregado dentro do sistema Confirp, ok? Acabei não selecionando aqui a admissão. Ponto de custo, porque o campo ainda continua vermelho. O cargo já está preenchido aqui, mas ele está vermelho, mas tudo bem. Remuneração e periodicidade de pagamento. Então aqui você vai definir o salário desse colaborador, a forma de recebimento, se é esse valor aqui por hora, se é valor mensal, e o tipo de salário contratual, né? Novamente aqui, se é por dia, se é por hora, se é por mês, aqui é o tipo de pagamento, ok? No nosso caso aqui vai ser R$ 1.500 por mês. A questão do fundo de garantia já é obrigatório desde a Constituição Federal, então a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS já é automática. E aí a pergunta, se a empresa fornece adiantamento para esse colaborador, sim ou não? Se ele vai ter aí o vale transporte, sim ou não? E aí uma pergunta, se registra ponto. Essa informação ela é importante, principalmente se você for utilizar o nosso parceiro Let's Work para executar as marcações de pontos da sua empresa. Tá? Então é uma informação importante, porque você colocando registra ponto sim, esse funcionário posteriormente ao cadastro dele aqui no Confirp Digital, ele vai ser migrado automaticamente para o seu sistema de ponto da Let's Work.
ok? Continuando, nós estamos na aba Registro 1, vamos para a aba Registro Geral 2. Na aba Registro Geral 2, aqui seriam os dados de sucessão de vínculo, caso ele tenha vindo de uma outra empresa, tá? De transferência, não é o caso. Aqui eu solicito para você colocar qual é o sindicato desse funcionário. Às vezes, pelo cargo, pelo nome do cargo, a contabilidade, a área trabalhista não consegue identificar qual é o tipo de sindicato, tá? Então aqui você seleciona qual é o sindicato da categoria. Então, às vezes, pela nomenclatura da função, nós não conseguimos identificar que é um sindicato dos engenheiros, por exemplo, é o sindicato dos arquitetos ou dos advogados, da contabilidade. Pela nomenclatura que você determinou que seja feito naquele colaborador. Então, aqui você seleciona qual é o sindicato. Pela nomenclatura que eu coloquei na lista de RH, vamos considerar que é o sindicato preponderante da empresa, tá? Então vamos considerar que se for uma empresa, uma contabilidade, uma empresa de assessoramento, o sindicato aqui vai ser o assessoramento, ok? Então aqui é a lista de todos os sindicatos do banco de dados da Confir. Okay? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com seu analista na área trabalhista. Seguindo aqui, importante informação, se existe algum tipo de deficiência desse colaborador e se ele entra para a cota de deficientes. Tá? Para entrar para a cota de deficientes, existe um laudo específico que determina se ele pode entrar como uma pessoa com deficiência para fim de cota dos deficientes na empresa, tá certo? Então, se for sim, você coloca que ele entra para a cota de deficientes e demarca aqui qual é o tipo de deficiência que esse colaborador tem. Importante destacar que essa informação aqui ela é muito importante para o eixo social, certo? Vou manter marcado não. E por quase no fim, registro geral 3, onde já tem alguns campos pré-preenchidos. Então, é o tipo de contrato CLT, não é regime jurídico próprio ou regime jurídico único. Como nós já identificamos na primeira aba, que é o contrato CLT, ele já vai puxar aqui e identificar qual é o tipo do regime. O tipo do contrato, né? Aqui está por prazo determinado, por quê? Colocamos lá no registro geral 1 que não tem experiência. Se colocar aqui experiência 45, por exemplo, mais 45, esse registro aqui ele vai vir com prazo determinado, porque o contrato de experiência é de prazo determinado. Jornada semanal, né? Vamos colocar habitual aqui, que é 44 horas semanais. Tipo de contrato, tempo parcial. Então você vai selecionar aqui se é tempo parcial, quer se limitar se é por tempo parcial ou não. E no caso, não é contrato em tempo parcial. Uma vez que ele está fazendo 44 horas semanais, não é tempo parcial. Aqui a data do término do contrato, que é o contrato de experiência. CPF, trabalhador substituído, não é o caso, nem matrícula substituída. Aqui embaixo você vai selecionar o horário. Então esses horários aqui que existem são os horários que estão dentro do banco de dados da sua empresa, na Confir. Mais uma vez, se você não tiver o horário desse funcionário aqui nessa lista, você pode fazer a criação desse horário aqui dentro, clicando nesse sinal de mais. Né? Você coloca aqui quantidade, as informações da jornada. Vamos colocar o domingo. E domingo ele é um dia, ele não tem horário início, não tem horário fim, preenche com 0. E aí você fala que é um dia de folga. Ok? Vamos acrescentar mais um aqui. Vamos colocar aqui de segunda, marcar segunda, terça, quarta e quinta. Ele trabalha das 8 às 17 horas, melhor dizendo, às 18 horas. E aí é um dia trabalhado. E vamos acrescentar aqui, e não falei de sexta. Sexta-feira ele trabalha das 8 e sai uma hora mais cedo, às 17. Também é um dia trabalhado. E aí faltou o sábado. Sábado, vamos colocar aqui, não tem horário de entrada, preencher com 0 aqui também no fim, e é um dia compensado.
Então, por que compensado? De segunda a sexta-feira, se nós contarmos aqui a quantidade de horas, vai dar 44 horas semanais. 44 horas semanais podem ser de segunda a sábado. Como eu optei em compensar as horas de sábado durante a semana, o sábado ele é considerado como um dia compensado. Então a nomenclatura do horário ficou assim: domingo, folga, segunda a quinta das 8 às 18 e sexta a sexta das 8 às 5, sábado compensado. Ok? Vamos salvar o nosso novo horário. Esse horário vai ser criado para a sua empresa a partir dessa admissão. Continuando o preenchimento, regime da jornada. Atividade externa especificada no inciso 1 do artigo 62 da CLT. Essa jornada é aquela jornada que você tem funcionários que você não consegue controlar a jornada do empregado, porque ele trabalha externo, por exemplo, né? Então, um vendedor ou um profissional que fica em cliente frequentemente, você não consegue fazer a gestão, o controle da jornada desse colaborador. Você faz a menção dessa informação no contrato e na carteira de trabalho. Então, ele é regido aí pelo artigo 62 da CLT, inciso 1, tá? Funções especificadas no inciso 2º seriam cargos de confiança. Então, esse também você não faz a gestão de horas desse empregado porque ele tem cargo de confiança na sua empresa e aí possivelmente recebe um adicional de 40% em folha de pagamento. Submetidos ao horário de trabalho vai ser o nosso caso, porque esse colaborador ele tem uma jornada de segunda a sexta-feira, né? E tem ainda a opção de teletrabalho previsto no inciso 3º do artigo 62 da CLT, incluído aí pela reforma trabalhista em 2017. Então, teletrabalho também não tem um controle de jornada, porque ele está trabalhando home office, está trabalhando em casa, fazendo os acessos dos seus sistemas dentro da sua residência. Então lá também você não consegue ter um controle de jornada de trabalho. O controle das atividades desse empregado é por tarefa, ok? Então nosso item aqui vai ser submetidos ao horário de trabalho. Ele tem uma jornada semanal de segunda a sexta-feira. Tipo da jornada. Então, se é a escala 12/36, se é jornada com horário diário e folgas fixos, se é jornada com horário diário, fixo e folga variável, né? Demais tipo de jornada. Então, aqui jornada com horário diário e folga fixo. No nosso caso, um trabalho de segunda a sexta e as folgas são sábado e domingo, ok? Motivo de contratação. Aqui é meramente informativo, acréscimo extraordinário de serviços ou necessidade transitória de substituição de pessoal irregular. Então é um campo não obrigatório, como vocês podem ver aqui, tá? Tudo que não tiver marcado em vermelho são campos opcionais. Se você quiser preencher até para controle seu, saber o porquê foi, por exemplo, houve esse motivo de contratação, você preenche aqui. Serve como histórico para sua empresa também. Legal? Atestado de saúde ocupacional também são campos ainda não obrigatórios, está para ser obrigatórios com os ajustes nas normas do E-Social perante ao SST, que é Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, por enquanto, não são campos obrigatórios para fins do E-Social, no entanto, você é obrigado a fazer o exame admissional ocupacional, fazer o ASO do funcionário, o Atestado de Saúde Ocupacional. Isso sempre antes do início dos trabalhos dele, nunca depois. Vincular benefício, né? E vincular VT. Esses itens são para que você, que já utiliza o portal do Confip Digital para compra dos benefícios, já vincula essa admissão para o tipo de benefício que ele vai ter, tá? Então aqui, por exemplo, eu já tenho criado o seguro de vida, vale alimentação, vale combustível, vale refeição. Então, direto na admissão, eu já posso parametrizar a vale-refeição dele, colocando o tipo como vale-refeição. Depois eu vou selecionar qual é o tipo da operadora, né? Então, ela compra aqui, por exemplo, pela Sodexo. E aí depois qual o plano. Então, nessa empresa, eu tenho 3 tipos de plano. O Refeição Prata, o Refeição Prata de R$12,50 e o Refeição Paz de R$300, tá? Então vamos selecionar aqui o 12,50. Vou salvar. Então já nesse momento eu vinculei já o Vale Refeição. Posso vincular ainda o seguro de vida, o Vale Alimentação. Vamos vincular aqui também o Vale Alimentação desse colaborador. Continuando aqui pela Sodexo. Alimentação Paz. Salvar.
Então já está vinculado aqui o Vale Refeição e Vale Alimentação. E ainda posso vincular também o Vale Transporte dele, tá? Aí o Vale Transporte, vou precisar do número do bilhete desse colaborador, seja o bilhete único, seja o bilhete bom, entre outros que existem, e aí acrescentar depois os números de linha que ele tem, tá? Qual a operadora que você faz a compra primeiramente, né? Benefício Fácil é um grande parceiro da Config para esse tipo de situação. Você pode pesquisar as linhas aqui, colocar o número da linha do funcionário, aí é conforme a região, se é São Paulo, se é Barueri, se é Diadema, enfim. Cada região tem o seu número de linha de transporte, vai colocar o valor e a quantidade da linha aqui embaixo, ok? Feito isso, concluiu a admissão, você clica em salvar, voltar aqui na aba principal desse funcionário, para poder fazer o cadastramento desse PIS aqui, tá legal? Clica aqui na mensagem para ele sair. Aqui você vai em identificação. Vamos colocar o CPF que o fictício que eu criei ali. Vamos testar novamente. Pronto, cadastro do funcionário salvo com sucesso. Legal? No próximo vídeo você vai poder entender como cadastra também os dependentes desse funcionário a fim de salário família, imposto de renda ou até mesmo os benefícios de assistência médica e odontológica. Até mais, até breve.